Olá pessoal, tudo bem? Me fala aí, você tem insônia? Tem dificuldade para dormir? Fica acordando ali toda hora de madrugada e não consegue mais pegar no sono? Por que será que isso está acontecendo com você? E melhor, o que você vai fazer para melhorar o teu sono daqui para frente? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar como é que você vai tratar a tua insônia e de forma natural. Então roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Insônia é uma doença que atinge muita gente. Estima-se que 30% dos brasileiros sofram de algum grau de insônia. Sabemos que o sono é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo. É durante o sono que recompomos as nossas energias. É durante o sono que elevamos o nosso sistema imune para evitar infecções. É durante o sono que recuperamos também o nosso equilíbrio, tanto físico como emocional. Ou seja, um bom sono é fundamental para a nossa saúde. Quem dorme mal tende a ficar mais doente, tende a ficar mais ansioso, mais cansado, mais triste, pega mais infecções. O que fazer então para ter um sono ali melhor e conseguir dormir ali suas 6, 8 horas sem acordar pela madrugada? Nesse vídeo eu vou mostrar 5 maneiras, 5 mudanças que você vai fazer na tua rotina para poder melhorar o teu sono e de forma natural. Vamos lá? Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Faz isso então, tá? São 2 vídeos que eu faço toda semana. Quando você não clica no sininho, você não recebe o aviso ali que eu postei um novo vídeo. Então vejo muita gente reclamando que eu não estou postando mais vídeo. Na verdade, eu posto sempre. É você que não está vendo. Mas vamos lá, sem mais delongas, para a solução do teu problema. O que você vai fazer para dormir melhor? Dica número 1. Mantenha-se longe das telas. Ué, o que é isso, doutor? Ficar longe das telas? Sabe essas telas de LED, LCD do celular, do seu tablet, da sua televisão, do seu notebook? Eles prejudicam muito o teu sono, sabia? Para você produzir ali a melatonina de forma natural, é essencial que você tenha um bom controle ali de todo o seu ambiente. Depois eu vou falar mais um pouco sobre a melatonina, então fica comigo até o final, ok? Então a primeira coisa de se fazer é tirar a televisão do quarto. Não levar o tablet, o celular na cama na hora de dormir. Com certeza, só essa dica já vai ajudar aí muito a tua qualidade do sono. Você testa aí e depois me fala aqui, tá? Dica número 2, durma em um ambiente silencioso. Sei que muita gente mora em locais que passam carros e caminhões a noite inteira. Isso com certeza vai prejudicar o teu sono. A gente sabe que para a gente ter um bom sono, o silêncio ele é fundamental. Quando a gente não dorme no silêncio, a gente não consegue reciclar o nosso sono de forma adequada. Às vezes até a gente não acorda à noite. Mas com o barulho, o nosso sono ele fica bem mais superficial. Então, o que você puder fazer para melhorar o silêncio do teu quarto, faça. Você está procurando uma casa, por exemplo? A primeira coisa que vai fazer, já procure alguma casa que seja em um ambiente silencioso. Ele vai te ajudar a dormir melhor, com certeza. Dica número 3, tome chás naturais que induzem o sono. Essa aí eu posso falar até por experiência própria. Tem um chá que eu comecei a tomar que ele vem com camomila e maracujá, que está me ajudando muito no sono, né? Então só de ver ali minha esposa já preparando o chá, colocando ali no recipiente, já vai me dando sono, acredita? Então para insônia leve a moderada, os chás e os medicamentos naturais podem ajudar a melhorar o teu sono. Claro que para aquelas insônias mais graves, o ideal é que sempre você passe ou por um neurologista ou um especialista no sono, que ele vai te ajudar com certeza, tá? Mas falando em medicamentos naturais, e a melatonina? Ela realmente funciona? Não tem efeito colateral nenhum? Bom, a melatonina é uma substância ali produzida no nosso cérebro, especificamente na nossa glândula pineal. Ela vem do triptofano, que é um aminoácido proveniente da nossa alimentação. Então, quando vai chegando à noite, nossa produção de serotonina vai diminuindo e nossa produção de melatonina vai aumentando, que faz a gente ficar com sono.
Para que a produção de melatonina seja adequada, a gente precisa daquilo que eu te falei antes, no local mais escuro, sem barulho, com a temperatura adequada. A melatonina pode ser indicada para pessoas, por exemplo, que viajam muito, aqueles que têm aquele fuso horário todo bagunçado. Para pessoas que trabalham de noite, como nós médicos, né, que a gente dá plantão à noite, e os trabalhadores noturnos. Para os idosos que têm a tua produção natural de melatonina diminuída. Acontece que, como agora a melatonina está sendo vendida aí na farmácia como um suplemento e não como um medicamento, tenho ali certo receio que certas pessoas estejam tomando até sem necessidade ou em doses aí maiores que as habituais. Então, a minha recomendação é que você tome somente com a orientação do teu médico, ok? A dose da melatonina indicada, para você ter uma ideia, é de 0,3 a 0,5 miligramas por dia. Mas a gente vê cápsula no mínimo de 1 miligrama, de 5, de 10. Eu já vi manipulado até de 20 miligramas. Então, nesse caso, eu já acredito que os efeitos colaterais eles podem ser até maior que os benefícios da medicação. E quais são os principais efeitos colaterais da melatonina? Principalmente a sonolência no dia seguinte, tontura, náusea e dor de cabeça. Então, cuidado, tá? A diferença entre o remédio e o veneno está apenas na dose. Eu sempre falo isso. Mas vamos voltar lá para as dicas? Mas antes, sabia que a Clínica Iano está fazendo atendimento em telemedicina, né? Estamos atendendo pacientes de todo o Brasil e todos os dias. Principalmente para você que está com dificuldade em agendar a tua consulta aí na tua cidade com um cardiologista, né? Eu vou estar aqui sempre à disposição para poder te ajudar. Para o atendimento, você só precisa ter um celular com câmera e uma boa internet, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso WhatsApp de agendamento para quem tiver interesse. Mas voltando, dica número 4, faça exercício físico. O exercício físico, né? Vocês ficam bravos toda vez eu falo. Tudo para o doutor é exercício físico. Mas é tudo mesmo, né, pessoal? Exercício físico é fundamental para a nossa saúde. Tanto saúde física, mental, saúde do nosso coração e também para melhorar nosso sono. Então tente fazer exercício aí de preferência até 6 horas ali antes de dormir. Você vai perceber logo que o teu sono vai melhorar e muito se você começar a se exercitar regularmente. E finalmente, dica número 5. Não coma nem beba ali perto da hora de dormir. Então tente se alimentar pelo menos 3 horas antes de se deitar. Deitar de barriga cheia, logo após ter jantado, ou logo após ter tomado uma bebida com gás, seja refrigerante ou tua cervejinha, ela vai prejudicar o teu sono. Isso eu nem precisava nem falar, né? Pensa naquele dia que você comeu muito, bebeu e logo depois foi dormir. Nesse dia o teu sono foi bom? Com certeza não, né? Com relação ainda à bebida alcoólica, ela também prejudica muito a qualidade do sono. Então, se você bebeu muito no dia, se prepara. Tua noite não vai ser ali das melhores. Mas e aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Vocês estão gostando dos assuntos? Sobre o que você quer que eu fale no próximo vídeo? Deixa aqui nos comentários, tá? E é claro, amigo, nunca deixe de compartilhar. Você compartilha daí e a gente salva uma vida. Vamos salvar o mundo. Você vem comigo? Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.